Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado. A estratégia portuguesa de preparação das consequências do Brexit é uma estratégia que teria sempre que ser adaptada à realidade e à forma imprevisível como vai acontecer, mas a verdade é que há muita coisa que poderia ser feita ou teria de ter sido feita, não agora, mas muito antes. Eu penso que é justo recordar que este grupo parlamentar, há pelo menos 2 anos, que pede uma avaliação sobre as consequências do Brexit, um plano de contingência, medidas atempadas para prevenir as consequências do Brexit para as comunidades portuguesas e para os residentes britânicos em Portugal, mas sobretudo também para as empresas, para todas estas consequências que o Brexit que ninguém desejava da maioria que está nesta sala, iria ter. E, portanto, Sr. Ministro, nesta sua primeira vinda à Comissão de Assuntos Europeus, devo dizer que não é uma perseguição pessoal minha segui-lo nas várias comissões, mas há aqui 3 ou 4 assuntos que me parecem importantes. E a primeira nota que eu gostava de dar é que todas as medidas que o Sr. Ministro agora anuncia são, na verdade, medidas importantes, mas são medidas que levam o seu tempo a ser concretizadas. O Sr. Ministro falou da aquisição de quiosques, falou do reforço do CEF, falou de vários assuntos que são importantes, mas, como bem sabe, não têm impacto no próximo mês, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 3 meses. Ou seja, a crítica que nós fazemos é que quando isto deveria ter sido preparado atempadamente para poder estar em funcionamento no exato dia que o Brexit vai acontecer, e o exato dia não podia ser antes de hoje, mas pode acontecer a qualquer altura a partir de agora, teria sido avisado ter preparado estas consequências antes e, portanto, não nos serve de nada que nos digam que o CEF vai reforçar, que vão criar mais postos de atendimento, que vão reforçar as boxes, etc, etc, porque tudo isso vai levar o seu tempo. Sabendo que não é da sua responsabilidade direta, mas sim do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas onde a administração interna, através do CEF, também tem um papel importante, vamos falar do apoio aos portugueses que vivem no Reino Unido. E o Sr. Ministro já anunciou, e o Governo, que as permanências consulares iriam passar de 31 para 35 no Reino Unido. E, portanto, se esta é uma situação excepcional e exige meios e respostas excepcionais, passar de 31 para 35 não nos parece excepcional. E se for experimentar, ligar mesmo hoje ou amanhã para o Consulado de Manchester, não consegue marcar um agendamento. Aquilo que os portugueses no Reino Unido estão a fazer é vir a Portugal tratar dos seus papéis. Porque, na verdade, o reforço que foi feito não é suficiente porque não é excepcional. E a situação degradante mantém-se e basta ver aquilo que está a acontecer na realidade em alguns destes consulados. E, portanto, as permanências consulares, que foram uma iniciativa até de um governo anterior a este, são uma iniciativa fantástica, que tem resultados, que bem foi mantida, mas o seu reforço que devia ter ocorrido não aconteceu na medida excepcional que se esperava. E, Sr. Ministro, vamos agora à sua responsabilidade direta nas questões do CEF. A nossa crítica é precisamente a mesma. Ou seja, se o CEF já estava em dificuldades há vários anos, o último concurso, os inspectores do CEF, que foram contratados no último concurso aberto pelo governo anterior, tiveram a sua formação atrasada, é importante que as pessoas saibam, por mais concursos que este governo anuncie, nem esses que na altura foram contratados estão ainda em funções. Portanto, desde que este governo entrou em funções, não há um novo inspetor do CEF a trabalhar. Porque nem sequer fizeram a formação, concluíram a formação, a informação que temos do sindicato, daqueles que foram contratados no último concurso aberto pelo governo do PSD-CDS. E, portanto, o reforço do CEF também não acompanhou o crescimento do turismo em Portugal, o crescimento das entradas e saídas em Portugal e, portanto, o problema do CEF vai-se agudizar com o Brexit e por estarmos também com uma dificuldade enorme nas nossas fronteiras, pelas várias razões que o Sr. Ministro bem sabe, mais uma vez se nota que a falta de investimento no CEF, as alterações da estrutura do CEF feitas nos últimos anos, na sua administração, na sua liderança, tiveram sempre a consequência de fragilizar o trabalho do CEF. Esperamos que agora haja maior estabilidade, esperamos que agora se funcione melhor, mas sobretudo que se coloquem os recursos que o CEF precisa para poder reforçar os seus quadros. Sr. Ministro, devo dizer também que aqui é importante salientar outro aspecto. Toda a estratégia do Governo, na sua área, da sua competência, que também é limitada no seu âmbito, assenta
no princípio da reciprocidade com o governo britânico no tratamento aos cidadãos portugueses. Eu percebo o princípio e acredito que de boa fé o Sr. Ministro quisesse encontrar uma solução jurídica e política para garantir o tratamento aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal equivalente ao que os portugueses vão ter no Reino Unido. Mas a verdade é que, na prática e politicamente, a proteção aos cidadãos portugueses no Reino Unido depende, quase em exclusivo, da boa-fé do governo britânico. Porque nós a única coisa que garantimos é reciprocidade de tratamento aos britânicos em Portugal que derem aos nossos. E é isto que parece da iniciativa legislativa do governo. Ou seja, nós daremos aos nossos, aos britânicos em Portugal, exatamente o mesmo tratamento que vai ser dado pelos britânicos aos portugueses no Reino Unido. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se há uma explicação jurídica para isto e dizer-me que não pode ir mais além, porque é esse o seu limite, do ponto de vista legal, ou então ficamos com a dúvida da coragem ou até do engenho do governo para conseguir garantir, passo o plenário, mais garantias aos portugueses que vivem no Reino Unido. E ao Sr. Ministro, chamar aqui a atenção para um detalhe que nos parece importante, tem a ver com o seguinte: esta brochura que distribuíram e que parece estar bem feita, faz já fé numa legislação que ainda não está aprovada por este Parlamento. E, portanto, se já foi distribuída, este alerta é bom de fazer, à partida, ou não, isto pode não ficar exatamente assim, mas é um bocadinho arriscado. Eu percebo a necessidade de fazer a informação, mas queria só chamar a atenção para este detalhe, que será obviamente consciente do Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, se me permite, eu quero que olhe para esta nossa intervenção como um contributo construtivo e de alerta sobre aquilo que tem sido a atuação do Governo nesta matéria. O PSD não pode ser acusado de se ter lembrado do Brexit hoje. O PSD anda há 2 anos a falar disto. O PSD pediu um estudo que o Governo demorou a fazer sobre os impactos do Brexit em Portugal. Depois, a seguir, o Governo veio constituir um grupo de missão sobre esta matéria, que nós nunca conseguimos quase contactar até muito recentemente. Depois, houve um estudo de impacto feito por uma entidade privada que o Governo disse que esse era o estudo importante, mas, na verdade, aquele que nós pedimos nunca aconteceu. E, portanto, à pressa, em cima da hora, nós temos uma reação ao Brexit com um plano de contingência que, na nossa opinião, fica muito aquém das expectativas. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que este cenário, esta situação, este problema político grave para todos nós, que é a saída do Reino Unido, não é uma novidade, não é propriamente uma notícia de última hora, que todos desejamos, ou praticamente todos desejamos, e espero que o Sr. Ministro também, que nunca se chegue a concretizar e que o Reino Unido não saia da União Europeia, mas a verdade é que atempadamente o PSD falou sobre esta matéria, alertou, deu contributos, pediu explicações, fez sugestões, teve iniciativas e mesmo assim isso não levou a que se fizessem as coisas mais atempadamente do que foram feitas. Muito obrigado.